Olá, seja muito bem-vinda, começando mais um Pode Falar aqui na Agathos Play. Mas antes eu quero convidar você a ativar o sininho para as notificações, porque quando você ativa, você torna esse conteúdo relevante. É claro, você vai ficar recebendo as nossas notificações de todas as novidades. E o mais importante, dê um like, siga a Agathos Play, aproveita e me segue também. As redes sociais eu sei que tá aqui, Cláudia Matos Oficial. Aqui no Pode Falar é o seu espaço e o espaço dos nossos convidados de falar sobre tudo. E a gente sempre recebe um convidado especial que traz sempre um tema super bacana. Hoje a gente vai falar sobre cultura, arte, entretenimento e como isso tudo pode ser usado para o reino de Deus e também nas políticas públicas, porque eu estou recebendo hoje, bota um aleluia aí, igreja, depois de muito tentar, a nossa querida secretária de Cultura de Estado do Rio de Janeiro, tá? É Cultura e Economia Criativa, Dani Barros. Dani, minha linda! Peraí, gente, eu vou quebrar o protocolo, vou dar um abraço nessa mulher. Que bom, amiga! Que bom, é um prazer demais ter você aqui com a gente. Eu também estou muito feliz de estar aqui, chegou o dia. A gente estava tentando aí casar a agenda, não estava dando muito certo. Mas eu vou te explicar por que essa alegria toda. Porque é óbvio, né, gente? Uma pessoa pública e é do Estado. Então, a Dani está no Rio de Janeiro, está visitando, né, outros municípios, outras cidades, dando todo esse amparo, esse suporte à cultura. Mas vamos conhecer, para quem está em casa, quem é a Dani. É Daniela? Daniele Barros. Eu sempre confundo, eu fico Daniela. Pode chamar de Dani. É igual Cláudia, Gláucia. Dani, como é que surgiu, né? Quem é a Dani? Como as coisas foram acontecendo? A sua formação, eu sei que você é professora. Sim, vou contar. A Dani é filha, mãe, esposa, né? Tenho meus pais pertinho de mim. Sou casada com o Márcio. Nós temos 3 filhos. Tenho um filho de 25 anos, tenho uma filha de 13 anos. Já? Já. E tenho uma raspinha do Tacho que acabou de fazer 9 anos. A Dani é professora. Eu amo a minha profissão, né? Aprendi a fazer cultura no chão da escola, dando aula para os pequenininhos, quando a gente tem que cantar. Você era professora de quê? Educação infantil. Devotei boa parte da minha formação à educação para a primeira infância. Até os 4? Do 0 até os 6 anos. 6 anos, isso. Então, estudei para dar aula para esse público. É a formação, né? Porque a identidade vem até mais ou menos essa idade, 5, 6 anos. Exatamente. Né? É quando a gente consegue influenciar bastante a criança. Então, assim, a educação infantil ela é muito importante no processo de formação da personalidade, do caráter de uma criança. Então, é aquele tempo onde tudo que a gente ensina, a criança aprende. Num primeiro momento, num ato mais involuntário, de repetir as coisas, mas depois que ela vai amadurecendo, ela vai criando exatamente uma consciência com aquilo que ela está aprendendo. Então, eu venho exatamente desse lugar. Tenho uma passagem, que foi uma passagem muito bacana da minha vida, pela agricultura familiar do estado do Rio de Janeiro. Foi trabalhando com os agricultores familiares, com aqueles que plantam a nossa comida e que botam a comida na nossa mesa, que eu tive a oportunidade de conhecer o estado do Rio de Janeiro como um todo. Eu chego a dizer para as pessoas que eu conheço esse RJ profundo, né? Esse lugar que ninguém conhece, né? Que não é só o centro da cidade, dos municípios, mas é exatamente essa área rural. Eu tive a oportunidade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário me deu a oportunidade de conhecer. E aí eu junto tudo isso, Cláudio, a minha experiência de ter rodado o estado do Rio de Janeiro, a minha experiência com os pequenos da sala de aula, com a educação, com a gestão da educação, porque depois eu passo um tempo fora da sala de aula dirigindo uma creche na cidade do Duque de Caxias. Eu junto tudo isso e trago isso para o ambiente cultural, e aí trabalhei na Prefeitura do Rio, como subsecretária de Cultura, numa passagem bem rápida, e depois vim para o estado do Rio de Janeiro, e estou lá no estado já há mais de 6 anos, trabalhando com a cultura fluminense. Como que entrou a vida pública na sua vida? Eu sou funcionária
pública de carreira. Sim. Então, eu sou funcionária pública do município de Duque de Caxias e funcionária pública do município do Rio. Sou professora nas duas redes e sempre tive muita admiração pelo serviço público. Pela gestão pública. Então, hoje estar na Secretaria de Cultura do Rio é, de fato, um grande privilégio, mas, de fato, é um momento que coroa toda essa aptidão e essa devoção pelo serviço público. Então, estudei para passar em concurso, fiz uma penca de concurso para chegar nessas duas matrículas, sou cedida tanto da Prefeitura do Rio quanto da Prefeitura de Caxias para ocupar esse lugar hoje de secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. E esse desafio, quando chegou para você, foi difícil? Teve medo? Frio na barriga. Porque a cultura é... A gente está falando do nosso maior patrimônio. Exato. Né? A cultura é o maior patrimônio de uma cidade, de um estado, de uma nação e de uma pessoa. Né? Cultura está atrelada aos nossos costumes, a forma com que a gente pensa, a maneira com que a gente se veste, Sim. As escolhas que a gente faz no campo da alimentação, da moda, aquilo que a gente produz de conhecimento, ela está intimamente ligada aos costumes de uma população. E a gente lida com isso, promovendo, atrelando a tudo isso as linguagens artísticas. Então, a gente trabalha promovendo arte, que vem através do teatro, da música, da dança, do circo, do audiovisual, das artes visuais. Todas essas ramificações estão presentes. Estão presentes na cultura. E, para além disso, como nós não somos uma secretaria só de cultura, nós somos uma secretaria também de economia criativa. Eu ia perguntar isso. Esse nome, a nomenclatura e a visão veio já dentro da sua gestão? Não, a gente já chega, a secretaria já tem esse nome. A gente só vem ampliando esse conceito de criatividade. E de ampliar essa economia e os players, né, que precisam, que vivem disso. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente tem um mercado de games no estado do Rio de Janeiro que é super fortalecido. E quando a gente olha para as matrizes das linguagens culturais, o game ele não se encaixava como ele se encaixa quando a gente pensa no mercado da economia criativa. Uhum. Então, associar cultura e economia criativa é super necessário, até porque nós acreditamos que, para além do papel simbólico que a cultura cumpre, e esse papel todo mundo entende muito bem, é quando a gente assiste um bom filme, esse filme nos faz bem, ou causa uma reflexão, ou aponta novos caminhos. É quando a gente ouve uma música, quando a gente experimenta um prato, né, que é feito com os elementos da agricultura familiar de uma determinada cidade, percebe que aquele prato é maravilhoso, quando a gente promove um trabalho de um design. Então, isso a gente já tem essa concepção bastante apurada, mas o que a gente não tinha, que ao longo desses 6 anos a gente vem trabalhando para dizer para as pessoas, é que, para além da cultura cumprir esse papel simbólico na vida das pessoas, para além da cultura cuidar daquilo que a gente tem dentro da gente, do nosso interior e das questões do exterior, a gente também tem, no papel da cultura, um papel de movimentar e de gerar a economia. Estão aí os grandes shows que apontam para isso, estão aí as grandes obras de audiovisual, estão aí os grandes espetáculos musicais que invadiram os nossos teatros e que têm levado milhares de pessoas a sentar e consumir esse produto. Tem aí a arte urbana colorindo os nossos muros, as nossas cidades. Tem aí o hip hop acontecendo nas praças, saindo dos guetos, tomando também os lugares públicos da cidade. O movimento de capoeira, que cada vez muito mais vem tomando espaços de escolas públicas, privadas, como uma atividade também adicional. Então, tem um monte de coisas acontecendo que fomentam a economia. E teve um olhar para a cultura cristã que até então ficava muito aquém, porque era muito atrelada à religiosidade, à bandeira, à igreja.
E a gente sabe, a gente que é produtor de cultura, e que fomenta a cultura, sabe que tem a questão da fé, mas Sim. existe a origem, né? Porque, por exemplo, a gente vê aí as grandes igrejas, né? Os vitrais, a arquitetura, principalmente das igrejas católicas, isso é arte cristã também. Sim, Só que até sim. então a gente não via essa representatividade nos espaços públicos. E você foi não só grande fomentadora disso, idealizadora, mas teve esse olhar diferente. É porque desde que a gente assumiu a Secretaria de Cultura do Estado, nós resolvemos trabalhar para todo mundo, né? Democratizar, desconcentrar os recursos da cultura é um lema. Trabalhar no campo da diversidade é uma missão. E nós resolvemos olhar não exatamente para aquilo que o menino canta, ou para aquilo que o menino interpreta, ou para aquilo que o menino pinta, né? Para aquilo que... Mas a gente resolveu olhar para o artista. Então, de fato, não nos importa se esse artista canta uma música secular ou se esse artista canta uma música que tem uma temática cristã. Se ele é um artista, se ele tem um potencial de encantar as pessoas através daquilo que ele canta, é o nosso papel, enquanto Secretaria de Cultura, permitir, fomentar, a ponto dele ter condição de viver da sua arte. Então, a gente reconhece que as igrejas, elas são, de fato, um grande celeiro de produção, especialmente no campo da música. Eu fico olhando para aquele programa The Voice, eu sou fã daquele programa. Também amo. E aí Todo mundo tem um pezinho, saiu de uma igreja. Exatamente. Teve origem. Quando lá o Carlinhos Brau, quando a Isa vira a cadeira lá, e eles têm aquele momento de entrevistar, né, o cantor que está ali pleiteando uma vaga, né, para se aprimorar, eles perguntam, menina, mas tu canta muito bem. Aonde tu cantava? Eu cantava no coral da igreja. Coral da igreja. Então, assim, contra fatos não tem argumento, né? As igrejas de fato um espaço bastante democrático, especialmente no campo da música. E sociável. Porque é ali que o menino, às vezes, encontra com o primeiro saxofone, com a primeira oportunidade de tocar uma bateria. Violão. Com a primeira experiência de cantar num microfone. E a igreja vai ajustando, vai moldando, vai incentivando. E aí é impossível negligenciar esse potencial, né, que esses artistas que passam por esse lugar ou que são desse lugar têm. E o que a gente faz mesmo é, de fato, trabalhar no nível da igualdade, permitindo que as pessoas possam acessar não só os recursos públicos, mas acessarem também os equipamentos públicos. Porque, em algum momento, esses músicos que tinham essa vocação ou esse talento e que estavam ligados ao mercado gospel, eu quero também ressaltar a importância desse olhar também para a cultura gospel olhando para o mercado. Né? Então, a gente que está desse outro lado e que a gente mede os indicadores, né, e que a gente acompanha as pesquisas, está dado, né? Está dado que a música gospel hoje é um mercado que as pessoas consomem, e porque as pessoas consomem, ele é um mercado que gera emprego, renda Sim. e riqueza para o estado do Rio de Janeiro, mas para a nossa nação. E para a pessoa, o indivíduo também. Exatamente. Então, o nosso papel é, de fato, fomentar, o nosso papel é abrir os nossos equipamentos para que esse mercado também tenha o seu espaço nas nossas agendas. Os equipamentos são públicos, são para pagadores de impostos, né, são para consumidores de cultura, e a pessoa tem que ir, ela tem que ter o direito de ir ao teatro assistir um show de samba maravilhoso, um show de rap maravilhoso, mas também um show de música cristã católica, um show de música cristã evangélica. Então, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma relação democrática, né, com a arte, a gente vem permitindo que toda a população do Rio de Janeiro possa escolher aquilo que quer ver, ouvir, assistir,
e que os espaços públicos possam cumprir esse papel. Eu achei interessantíssimo você tocar nesse ponto, porque eu tenho, né, todo mundo sabe, eu também sou locutora, sou radialista, sou jornalista, mas também sou fazedora de cultura, trabalho com a cultura há, pelo menos, vivo dela também há 20 anos. Durante esses 20 anos, pelo menos há uns 5 ou 6 anos, é que eu comecei a me sentir inserida. Não sei se foi dentro ou você já estava na sua gestão, se coincidentemente ou não, mas pelo menos dentro de onde a gente conseguiu ter acesso a você, aos espaços públicos que você, dentro dessa visão que você tem. E eu estou falando, gente, não é porque eu estou na frente da Dani, não. É porque realmente ela é uma mulher de visão. Porque o que acontece? Nós somos, antes de sermos cristãos, antes de termos a nossa fé em Jesus Cristo, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou cidadã. Então, eu frequento a minha cidade, eu transito pela minha cidade, eu tenho uma vida também fora sociável. E a gente nunca se sentiu representado. Porque se os espaços são públicos, é público, então é para todos os públicos. E a gente não tinha esse espaço. E você deu vez e voz. Não estou falando para a igreja em si, mas com essa visão de que, opa, tem para fulano, tem para cicrano, tem para o pessoal que gosta de um reggae, de um samba, de um pagode, do rock, Sim. Da capoeira, disso, daquilo. Mas não tem para música cristã. E você... eu estou feliz de ouvir isso. Eu acho que todo esse avanço não está atrelado exatamente ao meu CPF, nem a gestão somente da Secretaria de Cultura. Eu acho que a gente vem vivendo um processo de revolução da arte. Exato. Acho que a gente vem vivendo um processo de identificação de novas possibilidades, né? Da mesma forma que a educação vem sendo revolucionada, a assistência social vem sendo revolucionada no sentido da tolerância, Sim. No sentido de políticas mais inclusivas, a cultura também. Eu acho que esse é um movimento de um cenário, de um mundo onde que as pessoas aprenderam a se escutar mais e entender que tem um sol brilhando para todo mundo. Eu acho isso. E que a gente precisa, de fato, inclusão, acessibilidade, não está somente atrelado a uma pessoa com deficiência, está atrelado, de fato, a processos que permitem que todas as pessoas tenham sua vez e sua voz respeitadas, mesmo que eu não pense igual a você, Exato. Mesmo que eu não queira consumir o que você está produzindo, eu preciso respeitar aquilo que você faz. Recentemente, a gente estava até rememorando isso, cidade do Rio de Janeiro tem um palco, que é um palco gospel, durante o Réveillon. Verdade. Isso também é uma sensibilidade da própria prefeitura municipal, olhar para o mercado. Eu acho que assim, o gestor público não pode se furtar a isso. Né? Olhar para o mercado, olhar para as tendências, olhar para o que está acontecendo. Então, associar isso a uma missão, associar isso à inclusão, associar isso ao pleno exercício da cidadania é super necessário. Mas, de fato, a gente não pode negligenciar esse potencial econômico que o mercado gospel hoje ele tem, ele produz e precisa ser respeitado. Agora, mercado e fé. É estranho usar essas mesmas palavras numa mesma frase. É possível? E eu vou te falar só que daqui a pouquinho. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, que a gente vai falar sobre todos os projetos que tem ainda na secretaria, como é possível conciliar e como tem sido a movimentação e a revolução da música gospel no cenário da sociedade carioca. Eu acho que da brasileira em todo, né? A gente volta já! Olá, estamos de volta, esse é o seu Pode Falar. Aqui você pode ouvir, pode falar e participar com a gente. Olha,
segue a gente, tá? Agathos Play. Aproveita, participa, deixa o seu comentário também aqui nesse programa que tá super incrível. Hoje recebendo Daniele Barros, nossa secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. Dani, a gente estava falando sobre essa questão, né, de mercado, do espaço da música gospel, que, claro, tem a sua motivação na fé, na essência, né, na identidade de um povo que professa a sua fé. Paralelo a isso, vão surgindo portas, vão surgindo oportunidades. Sim. E nasce um mercado hoje, a música gospel é uma dos segmentos, um dos estilos também mais ouvidos no Brasil e no mundo. Como que foi a visão da secretaria diante disso tudo? É super bacana a gente falar disso, por conta de que, de fato, a música gospel tem um mercado bastante consolidado, né? Uma terra que já foi saneada por muitos nomes, mas que hoje, sem dúvida, muitos novos talentos, muita gente chegando, muita tecnologia também foi ótimo você falar sobre envolvida nesse mercado. A música deixou de ser uma coisa de dentro da igreja só, uma coisa um pouco arcaica, porque quando a gente olha para 20 anos atrás, né, as músicas ainda não tinham essa relação com todo esse potencial. Sim. Que tem os novos instrumentos, os novos ritmos, e ela foi alcançando esse lugar e abrindo portas para outras linguagens, tá, Cláudia? Super importante a gente dizer isso. A música foi se especializando. Hoje os cantores seculares cantam as músicas gospel, cantores seculares de grande importância no mercado da música popular. Sim. Brasileira, como é o próprio Caetano Veloso. Hoje, a Ivete, a Cláudia Leite, vários desses artistas. Cantores baianos, que são cantores ligados ao axé music. Ao samba também. Ao samba. Canta. Foi aquilo que você falou no bloco anterior. Porque a música cristã, ela furou um pouco a bolha, e todo mundo. Assim, há uma diferença entre eu gosto da música e da mensagem que tem essa música e sou um membro de uma igreja. Há uma diferenciação desse público, porque a música cristã ela deixou de ser consumida só pelo público cristão, seja ele evangélico ou católico, e começou a ser consumida pela população. Porque a gente ouve nos streams em tudo quanto é lugar. Exatamente. E essa trilha sonora de filme, já está virando trilha sonora de novela, de série. E essa música, para ela ser produzida, ela movimenta o mercado. Entenda, gente, quando a gente fala, eu sei que talvez, e a gente é sobre isso, a gente respeita a opinião de todo mundo. Muita gente, eu acho, não concordo, ok, mas é inevitável a gente não concordar que ela sim movimenta o mercado, porque tem o músico, tem o produtor musical, o produtor de evento, o aluguel do estúdio, a compra do figurino, a maquiadora, tudo isso. O transporte, o combustível que vai fazer o deslocamento de um cantor de um lugar, o mídia social, as pessoas que trabalham, enfim, são vários setores profissionais que movimentam esse mercado. Uma coisa, gente, é mercado, e a gente nunca vai deixar de professar nossa fé. A gente gostaria, e é legal porque a gente tem uma secretária que é evangélica. Eu vou perguntar depois isso a ela, porque quando ela assume um cargo, ela não é uma secretária evangélica que está assumindo um quadro. Ela é uma secretária, uma pessoa que é evangélica. E talvez, quando você assumiu, houve um pouco de receio por parte das pessoas que não eram cristãs e pensaram, o que essa crente vai fazer aqui? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Como é que tem sido você que movimenta essa economia criativa, que está tendo oportunidade, de ver que a gente está começando a entrar em outros espaços e alguns estão começando a entender. E se conseguir conciliar e separar fé do trabalho. Eu acho que a gente vem dando passos nesse sentido. É lógico que vão ter, em todas as igrejas, né, aqueles músicos que eles não tocam profissionalmente, que eles tocam somente ministerialmente. Então, é aquele menino que ele é engenheiro
Trabalha lá fora. Numa grande multinacional, que ele tem a vida dele resolvida ali. É médico, é que é dentista. médico, engenheiro, porteiro, segurança, Professor. E que Policial. Exatamente. E que no domingo ele exerce o ministério dele, cantando na igreja, tocando na igreja, participando de um espetáculo teatral, e que está tudo bem. As políticas públicas que a gente promove na Secretaria de Cultura não são para essas pessoas. São as pessoas não são para esses vivem meninos. da arte. Esses meninos têm ali uma relação de devoção com a arte. Uhum. Eles podem ser muito talentosos, Sim. mas eles têm uma relação com a música, com o teatro, com a dança, que está muito atrelado ao seu ministério e é exatamente o seu encontro com Deus. O que a gente faz não dialoga... É uma categoria de pessoas. E vocês Exatamente. não dialogam com esse público. A gente público. não dialoga com esse público. Apesar desse público poder até ter da sua comunidade uma relação de construir com a sua comunidade de fé uma relação de admiração, das pessoas olharem para ele e falar: nossa, esse menino que canta aqui no altar da igreja é um grande artista. E ele pode ser um grande artista, mas que não é um artista, de fato, que alvo das nossas políticas, porque nós falamos com os trabalhadores da cultura. Nós falamos com aquelas pessoas que são, de fato, os fazedores de cultura, com aquelas pessoas que olham para o seu talento, né? Se esse talento não desenvolver outros. Se esse talento está atrelado a uma fé ou não, Sim. não é exatamente o que nos importa, mas para esse menino que quer trabalhar com a arte. Sim. Então, é para essa pessoa que a gente olha. E quando a gente pensa nesse universo, que é um universo que a igreja acaba alavancando, né, por conta da questão da acessibilidade, Sim. por conta da questão da oportunidade, nós não rejeitamos, e eu acho que isso que é um grande barato, Uhum. Nós não rejeitamos e nós não nos furtamos a possibilidade de promover, não olhando para isso com a mesma devoção que a igreja olha, não olhando para isso pensando no ministério desse menino, no encontro que esse menino teve com Jesus. Isso é uma coisa que está apartada das nossas iniciativas. Apesar de muitas vezes Exatamente. verem, admirarem, acharem bonito, porque é essa motivação que fazem eles desenvolver o seu talento. Mas vocês dão a oportunidade para ele viver da arte. Exatamente. Nós olhamos para esse mercado, nós acreditamos nesse mercado. E nós acreditamos que as pessoas precisam ser felizes fazendo aquilo que elas querem fazer. Então, por exemplo, é a mesma lógica, e aí eu acho que todo mundo vai entender quando eu explicar. É a mesma lógica que a gente lida com os recursos quando a gente distribui ele para o interior do estado. Os meninos podem sair de Itaperuna, de Porciúncula, de Varriçai, para virem experienciar uma vivência dentro do Teatro Municipal do centro do Rio de Janeiro. Porque não existe um municipal em Varriçai, não existe em Porciúncula, não existe em Duque de Caxias. O municipal é único. Então, é importante que as pessoas conheçam. E acaba que do Rio de Janeiro. Entretanto, a gente precisa promover cultura no lugar onde as pessoas moram. As pessoas podem escolher vir um dia aqui, conhecer aquele equipamento, mas elas não podem ser roubadas da oportunidade de terem acesso ao teatro, à música na sua cidade, porque lá não tem um teatro municipal, porque lá não tem um equipamento icônico como aquele. Então, a gente trabalha todo dia para que as pessoas que queiram vir, que possam vir, venham. Mas que as pessoas não tenham necessidade de fazer isso para ter acesso à arte. Então, a gente trabalha promovendo a arte no território, na cidade, promovendo aquele menino e aquela menina que está lá na cidade e que deseja ser artista e que deseja viver da arte. É com essa mesma lógica com quem produz no interior e com quem batalha para promover em cada território fluminense, que a gente olha para o mercado cristão, que a gente olha para o mercado gospel. É com a mesma arte, é com essa mesma lógica
e é com esse mesmo sentimento. Eu não preciso sair da igreja para ser artista. Eu não preciso sair da minha comunidade católica para ser artista. Eu não preciso deixar a minha fé, e mesmo que essa fé não esteja nem ligada ao protestantismo ou ao catolicismo, eu não preciso deixar a minha fé para, de fato, ser um artista. Sim. Então, é nesse lugar que a gente vem fomentando e que a gente vem permitindo e olhando com um nível de igualdade para todo mundo. Recentemente, a gente elaborou uma minuta que se chama Cultura e Fé e que tem lá oportunidade para os meninos que são do gospel, para os meninos que são católicos, mas também para aqueles que têm uma identificação com as comunidades tradicionais do Rio de Janeiro, para aqueles que têm uma identificação com outras religiões que talvez eu nem conheça, Verdade. mas que também precisam de uma oportunidade. A gente não quer que ninguém saia do lugar que está, ou seja, obrigado a sair do lugar que está, para ter uma oportunidade de exercer a sua arte, a sua vocação, o seu talento. Então, acho que isso é muito legal. E quero dizer que é muito bacana também que as igrejas estejam mais abertas para os movimentos artísticos. Sim. Porque em algum momento a igreja repeliu isso. Então não podia dançar na igreja, não podia interpretar na igreja, não podia fazer um esporte dentro do espaço bateria, da igreja, lembra? não podia tocar bateria. Os hinos eram os hinos, e eu não estou falando aqui contra as harpas, os Que são hinários, lindos, né? mas era somente esse modelo de música cantada nos templos. Então, a igreja vem se abrindo para isso. A igreja vem olhando para o movimento da arte também como um movimento de acolhimento, de fortalecimento da fé. E da identidade. E da identidade. Então, isso é muito legal. Existe a arte do ministério, existe a arte da devoção e existe a arte do mercado, e que a igreja também precisa respeitar, precisa impulsionar, e precisa olhar como uma janela de oportunidade de, inclusive, falar daquilo que ela crê e daquilo que ela acredita. Exato. Eu sempre vi dessa forma, não sei se é porque eu estou há tanto tempo na cultura e vivo dela, a gente pode ter uma troca incrível, porque eu jamais vou deixar de ser quem eu sou em Cristo, mas eu tenho o meu trabalho. Mas e se o meu trabalho ganhar, colocar... Porque a palavra de Deus mesmo diz isso. O trabalhador é digno do seu salário. Exatamente. E se eu viver desse meu trabalho, ao mesmo tempo, poder falar de Jesus, olha que coisa maravilhosa. E levar esse evangelho, essa vida, essa transformação. Olha, você tô lá tocando, tô fazendo um evento, mas de repente eu me deparo, eu tenho um contato com uma pessoa que está passando uma situação difícil. De repente, ali, aquele momento de amparo, não de falar, não de impor uma palavra ou uma mensagem, mas um amparo, um afago, ou olha... Às vezes muda a vida da pessoa. Muda, uma atenção. E é sobre isso quando a gente fala a inserção da igreja nos espaços públicos. A gente não quer impor fé de ninguém, nem mudar, mas a gente quer também acolher e dizer, olha, pode contar comigo. Olha, eu, na minha concepção, e aí isso fala muito mais da Daniele do que da secretária, Sim. O mercado não conflita com a fé. Então, da mesma forma que o lugar que eu ocupo não conflita com a fé que eu tenho. Não. Né? Eu estava um dia desse até conversando, né, com um pastor, e aí estava falando exatamente da minha função na Secretaria de Cultura, porque recentemente teve o Carnaval, e eu estava lá... E você tem que estar. Exatamente. E eu entendo aquilo ali como exatamente um fomento à economia criativa fluminense. Eu não posso me furtar ao fato de estar ali, inclusive aplaudindo aquele espetáculo. Né? E eu entendo, né, que nós somos comissionados. Eu não sou comissionada só pelo governador do estado. Eu sou comissionada para, de fato, o exercício de uma função que precisa, inclusive, qualificar aquilo que eu creio. Então, eu não posso faltar trabalho, eu não posso me omitir, no acolhimento de todos. Eu trabalho numa casa, Cláudia, que eu tenho muito orgulho de trabalhar nela, porque é uma casa que a gente tem lá diversidade na veia.
Eu tenho muitos jovens que trabalham comigo, eu tenho pessoas de mais idade, mais experiência, eu tenho pessoas que militam e que profetam muitas outras crenças e que a gente tem uma relação super harmoniosa, né? Eu tenho meninos brancos, meninos pretos, eu tenho pessoas trans na minha equipe e que a gente tem uma relação que é uma relação bastante saudável, porque se não fosse, não tem sentido eu professar a minha fé. Mas é sobre isso, Dani. Eu acho que você, e mais uma vez, me desculpa se não é levantando a figura Daniele como pessoa, mas sim como serva do Senhor, até então, esse lugar não existia. Hoje você, uma frase muito utilizada, né, que é o lugar de fala. Hoje você tem o lugar de fala de dizer que nós, cristãos e evangélicos, nós não somos preconceituosos, nós não somos intolerantes. E o que um ou outro faz, ou uma ou outra denominação, não representa quem nós somos em Cristo e quem é Cristo. Eu acho que essa é uma batalha que a gente tem que enfrentar diariamente. Sim. O preconceito, ele é muito fácil a gente dizer que a gente não é preconceituoso. Estou vestindo aqui mesmo uma carapuça da sociedade. Sim. Até a gente se deparar com diante de determinadas situações. Então, assim, verdade. todos nós precisamos lutar contra isso. Isso é verdade. Eu posso dizer para você que eu amo a minha equipe. A gente tem a melhor equipe de cultura do Brasil. Eu acredito, a equipe conheço do ela. estado do Rio de Janeiro. Eu amo cada servidor que trabalha na Secretaria de Cultura. Quais suas especificidades, quais suas diferenças, com seu jeito, quais suas individualidades. Nós somos, de fato, assim como a família da gente, né, que tem assim, as diferenças. Então, eu penso que é com esse olhar que a gente tem que fazer a gestão dos nossos espaços. Eu acho que é com esse olhar que a gente precisa fazer a gestão da política pública. Eu acho que a diversidade do grupo que eu represento, que é o grupo da Secretaria de Cultura, me impulsiona exatamente a trabalhar para todo mundo, a reconhecer o potencial da arte em todos os lugares, olhar para todos os segmentos, para todas as linguagens, para as minorias, para as cotas, E é tão bonito quando a gente consegue fazer para todo mundo e botar a cabeça na travesseira e descobrir: estou construindo, estou fazendo. Pode ser que em alguma situação ou outra exista até um desconforto. Sim, que não dá para agradar. Porque tudo que também é muito novo, né, às vezes causa um desconforto das pessoas que estão vendo aquilo pela primeira vez. Sim. Que ainda não conhece o produto que aquilo vai gerar no campo da arte, no campo da fé, no campo do audiovisual, no campo da dança. Né? Eu me lembro que hoje, há 5 anos atrás a gente batalhava para ter editais de hip-hop, porque a gente não entendia exatamente o hip-hop como uma linguagem de cultura que precisava ser fomentada. Então, a cada ano, novos desafios. E novas conquistas. E novas conquistas. Mas eu tenho muita consciência, sabe, Cláudia, de que dá para a gente ser quem a gente é, no lugar que Deus nos plantou, sem exatamente perder a nossa essência, mas permitir que a nossa essência possa ser apurada junto com a nossa fé, permitindo que a gente entregue às pessoas aquilo que a gente tem de melhor, mas também aquilo que as pessoas querem de nós. No serviço público é assim. A gente não faz só o que a gente quer. A gente faz aquilo que a lei diz que a gente tem que fazer. A gente faz aquilo que a sociedade espera que a gente faça e precisa que a gente faça. E quando a gente exerce isso com um coração na nossa cidadania, mas também naquilo que a gente crê, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil e tem, com certeza, propósito. Porque nada que não tenha um propósito, aquilo que não venha dos céus, não vai adiante. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida e na sua vida que está aqui ouvindo a gente nesse momento. Porque a gente vai dar de novo uma paradinha. No próximo bloco, eu vou perguntar a Dani como que tem sido todo esse desafio e trabalhar nesse mecanismo. E como é que foi para a secretaria? Ei, tá chegando uma crente aqui, como que
Vai ser isso, é. Que é isso aí, papai? Daqui a pouquinho, aqui no Pode Falar, na Agathos Play. Sai daí, não. Olá, estamos de volta e é o nosso último bloco recebendo Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do estado aqui do Rio de Janeiro. Dani estava falando com a gente e a gente compartilhando. Gente, esse último bloco foi incrível, foi de uma sensibilidade, né? E esse olhar que você tem para a cultura, para o indivíduo, para o outro. A gente falando, né, das multiformes manifestações culturais e também da equipe dela, que a Dani trabalha com todos. E essa inclusão, esse olhar de inclusão. Eu acho que esse olhar nasceu lá atrás, quando você trabalhava com tantas crianças. Ah, certamente. Com tantos coraçõezinhos, tantos sonhos diferentes, tantas personalidades, né? Mas como é que foi para você assumir esse desafio? Né? Houve um olhar meio... Porque para eles era novo, né? Porque a gente sabe o quanto que a cultura ela pulsa em todo o Brasil e até então sempre foi muito fechada as políticas públicas para as manifestações de arte cristã. Como é que foi botar o pezinho, Dani, pela primeira vez na secretaria e mostrar... Ei, gente, eu não vim impor nada nem. Eu quero vocês comigo, preciso trabalhar para que a gente faça uma cultura mais bonita e inclusiva no Rio de Janeiro. Cláudia, eu vou te dizer uma coisa que pode até surpreender as pessoas que estão aí do outro lado acompanhando a gente. Mas eu fui bastante acolhida pelo mercado da arte. Eu cheguei no momento, eu cheguei no dia 6 de dezembro de 2019 e logo em março a gente teve o advento da pandemia. Nossa, então você também chegou Isso. No olho do furacão, literalmente. No olho do furacão. E aquele momento de pandemia, ele me aproximou muito dos artistas do estado do Rio de Janeiro. Você teve que criar editais que pudessem ajudar todo mundo. Destravar o fundo, criar edital. Ajudar, Exatamente. Aí que a economia... Menina, você teve que tornar a economia muito criativa. Exatamente. Porque foi um período difícil. Muito difícil. Mas foi um período que, de alguma forma, ele potencializou o meu relacionamento, mesmo que não aquele relacionamento do jeito que a gente gosta, aquele relacionamento presencial, mas potencializou o meu relacionamento com a classe, que pouco me conhecia e que pôde conhecer essa secretária que, de fato, estava preocupada com a vida do artista. Então, o fato da minha crença nunca interferiu exatamente nesse processo do acolhimento. Eu não me senti rotulada, eu não me senti discriminada, eu não me senti não acolhida, nem pelos meus colegas. Né? Então, foi tranquilo. Penso que também a oportunidade de me aproximar de todo mundo no tempo da pandemia pode ter desconstruído qualquer impressão que as pessoas pudessem ter. E acho que a seriedade com que a gente vem gerindo os processos de administração pública, ora na pasta de educação, na pasta do desenvolvimento agrário, também fala muito da gente, da maneira com que a gente trabalha. E quem conhece o meu histórico e o legado que a gente construiu sabe que a gente não mistura as coisas no sentido de gerar nenhum tipo de favorecimento. Eu acho que houve um burburinho, talvez. Olha, quem está vindo aí? Falei assim, olha, essa Dani aí, quem já te conhecia, vocês estão bem. Ó, deixa eu te contar um negócio aqui. Ela é top, ela tem uma mente aberta. Não, porque a gente sabe que no rádio, a gente chama rádio corredor, quando uma historinha vai se proliferando, e obviamente no corredor da secretaria, seu nome já tinha reverberado, as políticas públicas que você tinha feito, por onde você passou, foi o que você falou, acaba sendo um legado. E aí eu espero que seja aí, eu quero perseguir esse modelo, né, ao longo da minha vida, quero que a minha trajetória fale exatamente daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, e a gente vem trabalhando com essa seriedade justamente para ter essa garantia
que é a garantia do passado, mas uma garantia que eu quero prospectar também para o meu futuro. A secretaria hoje, ela está, independente que a gente sabe que você tem protocolos e tudo mais, não dá para favorecer um público A, B ou C, mas hoje a secretaria no todo, ela entende e está aberta para as manifestações de cultura e arte cristã, os editais, como é que Eu posso tem te dizer sido que a isso? Secretaria de Cultura hoje é uma Secretaria de Cultura muito mais inclusiva do que ela era há 6 anos atrás. Eu falo isso porque eu tive muita dificuldade. Eu, o Júnior, a gente para fazer alguns eventos, inclusive não só espaços públicos, não, privados também. Quando a gente enviava a pauta do evento que a gente queria produzir, pagando, a gente fazendo todo o processo, mesmo pagando, as pessoas rejeitavam nossas pautas. É porque muitas das vezes, quando a pessoa vê um produto cultural que esteja atrelado à fé, a pessoa associa esse produto cultural a um culto. A um culto, a E pregação, não necessariamente aquela a um culto. dinâmica, né? Aquela Exatamente. liturgia. Que vai ter lá, vai recolher uma oferta, ou que vai fazer um apelo no final. E aí é um processo, sabe, Cláudia, mesmo de desconstrução. Hoje existem teatros musicais que são lindíssimos e que são com a temática cristã, e que só é um teatro, que não tem ali no final nenhuma intervenção. Então, assim, são processos que a gente vai estar vivendo. E que bom que tem o Wellingtons, que bom que tem um Cláudios, que bom que tem um Pode Falar, que bom que tem os secretários. Que tenha Ágatos. Que tenha Ágatos, que bom que tem tudo isso, que tenha rádios. Que tem rádios. Né, que já vem fazendo um trabalho há muito tempo nesse mercado de popularização da música. Eu não queria falar, mas já que você puxou, eu vou puxar a sardinha. Beijo, Andréia Maia, te amo. Que bom que tem emissoras como a 93, que tenha o Louvorzão, que tem outros eventos, tem o Som Gospel, tem vários eventos e programas e projetos culturais que fomenta a fé, mas a cultura cristã também. Que bom que tenham também as comunidades hoje mais carismáticas, católicas, que também têm seus produtos que também dialogam com o cristianismo. Sim. Então, assim, que bom, a gente a gente evoluindo, ocupando espaços, buscando de fato os seus lugares. E acho que não tem volta. Eu acho que daqui para frente a arte vai viver um processo de consolidação também nesse sentido de integração. E à medida de que a gente for fazendo isso de forma bastante republicana, respeitando todos os que são conceitos, por exemplo, agora o próprio presidente da República reconhece, né, o mercado o mercado da arte cristã. Que bom. Que bom. Então, assim, as coisas vão acontecendo e esses reconhecimentos vão abrindo portas e permitindo que cada vez mais, eu acho que isso é muito importante a gente dizer, né, tem espaço para todo mundo e ninguém precisa guerrear para alcançar esse espaço. A gente precisa esperar viver os processos, eles são saudáveis. E a gente precisa, de fato, estabelecer uma relação que seja uma relação mais de tolerância. Né? Você tem a sua fé, o outro não tem a mesma fé que você, o outro tem uma outra criação, o outro foi criado num outro ambiente. Eu não posso ter, por conta das diferenças ou por conta da criação daquela pessoa, da escolha que ele fez, eu não posso ter com ele, travar com ele uma guerra. A gente precisa entender que somos todos nós, vivemos no mesmo lugar, numa mesma sociedade, todos nós somos responsáveis pela difusão da paz. Nossa, né? Foi incrível isso que você falou, tanto da questão de não haver essa guerra, essa polarização que só nos afasta, só atrapalha. Existem famílias que hoje, por conta de partidos políticos, não se falam como se falavam antigamente. Então, assim, eu confesso para você que eu rejeito exatamente esse modelo de briga, de afastamento, de relacionamento. De relacionamentos destruídos, muitas das vezes, por conta dessas coisas, né? As pessoas diziam, né? Eu cresci numa casa que dizia só, não se briga
quando você fala de time de futebol, Política, como é que é? política e de Religião, religião. política e futebol não se discute. Não se Porém, discute. a religião já era menos difícil de discutir, porque eu percebo, né, vocês todos vieram de um lar cristão. Mas foi tão incrível você tocar nesse assunto. Eu não iria puxar esse fio da meada, porque realmente é um assunto um pouco delicado. Mas essa polarização, essa guerra, de ambos os lados, tá, gente? Porque existe o lado que repele a cultura e arte cristã, seja por parte de vários tipos de religiões diferentes, religiões de matriz africanas ou outras. E existem E aqueles que existem são os cristãos evangélicos, que os acham que também. cristãos, os católicos, que não respeitam. Gente, essa não é uma discussão, não é sobre o que é bom e o que não é bom. É sobre o que você vai fazer e não vai fazer. Esse espaço é seu? Ok, toma Respeita. aqui. E esse é o meu. Só que Respeita. as pessoas que já estão, Dani, e eu tenho que tocar nesse assunto já há mais tempo, trabalhando com a máquina pública, fomentando a cultura, trabalhando, eles ainda não conseguem entender que existe espaço para todos e a gente não quer Existe pra tomar, todo mundo. a gente só quer ter o que também é nosso. Existe espaço para todo mundo e para todas as linguagens, porque muitas das Todos. vezes também, no campo da cultura, como a gente trabalha com uma diversidade de linguagens, as pessoas falam, tem dinheiro para o teatro e não tem para o audiovisual. Tem pro E audiovisual. também dentro da cultura eles também brigam. Tem tudo isso. Então, eu quero dizer assim, a gente precisa continuar buscando esse Sim. lugar. Achar esse lugar é muito importante para uma sociedade mais fraterna, mais feliz, né, para relacionamentos mais saudáveis. Amém. Né? E eu acho que no lugar onde que a gente trabalha, independente do que a gente faz, a gente também tem uma responsabilidade com isso. Eu no campo da cultura com a cultura, quem é no campo da educação com a educação, quem é no campo da tecnologia com a tecnologia, mas nós não podemos nos desresponsabilizar, né? Especialmente as pessoas que professam qualquer que seja a fé têm mais responsabilidade com isso ainda. Eu acho que é por aí. De construir pontes e não muros. Precisamos construir pontes. Precisamos derrubar os muros. Né? Precisamos dizer para as pessoas, eu não sei exatamente em quem você acredita, mas a gente não precisa caminhar distante um do outro, porque hora eu posso precisar de você. Fala para esse pessoal que está lá na hora casa. Eu posso precisar de você e hora você pode precisar de mim. E quando eu precisar de você e você precisar de mim, eu não vou perguntar o seu time de futebol, não vou perguntar em quem você votou e muito menos a fé que você professa. Porque se eu estiver realmente precisando de você, eu só vou estender a mão para você e esperar que você estenda a sua para mim. Então, eu acho que é nesse lugar que a gente precisa viver. Essa precisa ser uma ideologia, de fato. Para que, de fato, a gente possa manifestar o caráter de Cristo. E a glória de Deus. E aí você vai pregar sem, às vezes, falar. Mas Jesus vai ser visto. E aí, para a gente não terminar esse Pode Falar sem fazer nenhuma referência, né, à própria palavra de Deus, à própria Bíblia, né, eu fico pensando quando Jesus passou ali, né, diante de um poço e viu uma mulher, que era uma mulher que estava pegando uma água no poço num momento inapropriado, porque era uma mulher rejeitada pela sociedade. Jesus podia ter passado de lado. E que estava com a vida realmente bagunçada. Exatamente, mas ele escolhe parar e conversar com essa mulher, contrariando os preceitos daquela sociedade, dizendo, a minha vida, né, não é regida exatamente por esses preceitos que não nos permite se relacionar com o outro que é diferente de mim por conta de escolhas que ele fez errada da vida. Né? Então, quando a gente olha para isso e para tantos outros exemplos, né, onde que o próprio Deus se esforçou para se relacionar com as pessoas que eram talvez as mais diferentes, as mais esquisitas, pessoas que talvez repelidas pela sociedade. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós para fazer isso? Tem gente que devia rasgar a Bíblia por aí, né? Porque se não for para ir exatamente ao encontro daqueles que aparentemente não são iguais a mim, não tem sentido. Então, assim, a gente precisa, de fato, sabe, romper com essas barreiras que nos distanciam. A gente precisa viver, de fato, as verdades pregadas na nossa fé. E, de fato, é isso que eu venho buscando. Eu tenho certeza que eu estou muito longe,
muito longe de viver a essência disso como um todo. Mas eu acho que é isso que a gente tem que buscar todos os dias. Amar o próximo como a nós mesmos, né? Se puder ajudar, se puder servir, se puder amparar, se puder abrir uma porta, se puder ensinar. Acho que esse é o nosso papel enquanto cidadão. E eu penso que a arte, a cultura, a fé, a música, as linguagens só ajudam com que a gente cumpra de fato essa grande missão. E estar aqui e poder falar tudo isso é maravilhoso. Dani, eu não sei se você pode falar, mas eu tenho certeza que ao longo de todos esses anos, né, quase 7 anos na cultura, você pôde pregar Jesus através dessa simplicidade, desse amor, dessa empatia, desse acolhimento. E você deve ter tido experiências muito profundas de pessoas te procurarem. Dani, eu achava isso, eu achava aquilo, mas você me mostrou que Deus é diferente. Ou, Dani, ora por mim, Dani, eu estou passando por isso, por aquilo. Aconteceram já esses momentos, né? Muitos, especialmente de pessoas dizendo assim, eu tinha uma impressão muito equivocada de pessoas que professavam uma determinada fé. E graças a Deus, trabalhando com você, eu fui percebendo que, de fato, a gente vem rotulando. O cidadão tem essa mania, né? De todo policial cobra propina, todo pastor rouba dízimo, todo padre tem problema com pedofilia. A gente tem essa coisa de todo professor da escola pública não ensina. A gente tem essa coisa de todo mundo. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que um ou outro profissional dessas carreiras, né, que, de fato, cometem determinados equívocos e deslizes. Aí, por causa de um caso, às vezes, vinha à tona, toda uma categoria paga. Exatamente. Mas eu ouvi muito isso, e eu fico muito feliz. Porque eu acredito que se a gente precisar abrir a boca, a gente abre a boca e prega, mas precisa ser a nossa vida. É isso aí. Precisa ser a nossa postura, precisa ser o nosso testemunho, o jeito que a gente vive. Se um dia precisar, abra a boca e faça. Mas se não precisar... E eu estou aqui para isso, e eu tenho certeza. Se não precisar, que bom, né? Que as suas atitudes falam mais, porque as atitudes, elas falam mais do que palavras. Os exemplos, sim, as palavras podem convencer, mas os exemplos, eles arrastam. Então, a gente precisa buscar, de fato, o lugar do exemplo. É isso aí. Nossa, gente. Está sendo bom para você, está sendo incrível para mim. Dani, eu queria encerrar com você dando uma palavra para essa pessoa que está em casa, esse fazedor de cultura, esse músico, esse artista, que às vezes se vê confrontado em viver a sua fé, mas ao mesmo tempo também está passando dificuldades na sua arte. Você poderia dizer para ele? Olha, eu quero dizer que conte com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente certamente ainda não tem hoje oportunidade para todos vocês que estão assistindo esse bate-papo, esse encontro super bacana, mas nós temos nos esforçado, né, para que você possa olhar para as nossas convocatórias e poder se encaixar nas nossas convocatórias. Quero dizer que muitas das vezes a gente tem convocatórias que são específicas, mas se você é um artista do teatro, se você é um artista da música, você não precisa olhar para as especificidades. Quando a gente abre um edital de música, esse edital é para você. Quando a gente abre esse edital de teatro, esse edital também é para você. Quando a gente abre um edital de hip hop, quando a gente abre um edital de arte urbana, de artes visuais, esse edital também é para você. Tem um esforço que o artista tem que fazer, ou de se conectar com o produtor cultural, ou de fazer a própria produção do seu projeto. Para isso, a gente tem uma escola da cultura super aberta para ensinar você a escrever o seu projeto, executar o seu projeto e prestar conta dele, porque usar recurso público também tem muita responsabilidade. Mas a gente não quer que você saia do lugar que você está, especialmente se você é artista, para exercer a sua arte. A gente está numa caminhada, acompanha a nossa caminhada, acompanha lá a Secretaria de Cultura e Economia Criativa através das redes sociais. Quero dividir também a minha rede social aqui com você, Daniele Barros Oficial.
e a gente pode se conectar, tirar suas dúvidas e te ajudar aí nessa trajetória. Você que está assistindo a gente agora em casa, a Dani falou, tá aqui, tá no rodapé, as redes sociais dela, da secretaria que é SESEC, né? Onde fica a secretaria? Hoje a Secretaria de Cultura e Economia Criativa fica ali na biblioteca. Na Biblioteca Parque, uma biblioteca de portas abertas. Eu quero entender esquina mais com o Campo de Santana, em frente à Presidente Ó, Vargas. eu quero... Isso aqui Tem curso, já virou utilidade Vende teu pública. peixe, Dani. Tem cursos virou lá, utilidade tem pública. workshops, não tem? Tem um monte de tudo. coisas boas que acontece lá. Tem um curso que a gente esgota as vagas, assim, rapidíssimo quando a gente abre, que é o de técnico de áudio e som. Nossa, E aí, para não esses sabia meninos que que tinha, não. trabalham dentro das igrejas, às Sim. vezes se aperfeiçoar. Olha é aí, ó, super você bacana. aperfeiçoando seu dom. A gente tem... a biblioteca é um espaço incrível, porque tem teatro, tem auditório, que também está a serviço Tem um da teatro população. aos fundos, lindíssimo, com uma estrutura magnífica. E a gente está lá. Então, assistiu esse podcast, quer entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Tem uma visita acompanhada também, não tem para conhecer? Tem uma visita acompanhada e pode ir lá tirar as suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer de receber você. Então é isso, o endereço está aqui da biblioteca, está por aqui também. Obrigada pela sua participação. Ana, minha linda, Adorei, obrigada, adorei. um beijo. Obrigada, meu amor. Estamos aqui, a Ágatos está à sua disposição para o que você e toda a secretaria precisar. Você que está em casa, curta, compartilhe, divulgue, né? Manda para os seus amigos, para o seu fazedor de cultura, para o pastor da sua igreja, para a sua comunidade, porque cultura e arte vêm dos céus. Dani, obrigada, hein? Obrigada, meu amor.